Olá de novo. Tô aqui, continuo em baixa resolução. Dessa vez eu tô sem câmera mesmo, tô sem câmera por uns dias. Mas continuo desanimada com a parafernália de câmera. Mas enfim, continuo pensando também que mais importante do que qualquer coisa é o que a gente tem pra falar. É o nome desse canal. É o que se pode dizer. É o que as nossas ideias, o que a gente tem por dentro mesmo, o que a gente tem para compartilhar uns com os outros. E a proposta do canal é essa, então dane-se a resolução por enquanto. Eu tô sempre pensando assim, né? Eu já coloquei aqui algumas vezes, já falei algumas vezes sobre isso, sobre pautas importantes para a sociedade, como preconceito, racismo, todas essas pautas ligadas essencialmente ao ser humano. Nós, como humanos, temos esse tipo de sentimento. O ódio, o preconceito, o racismo, sentimentos que vêm da falta do amor, da falta do respeito, da falta da tolerância, da falta de carinho, né? E tá faltando muito isso na nossa sociedade hoje, assim, entre as pessoas. E quanto mais a gente se desprende das pessoas, a gente se conecta mais com as redes sociais, com o WhatsApp, com tudo, com todo esse meio tecnológico e menos convive com o ser humano, menos a gente olha no olho, menos a gente conversa e ouve o que essas pessoas têm para falar, eu acredito que mais esse amor vai diminuindo, esse amor vai sendo mais difícil amar, né? É mais difícil a gente entender o outro se a gente não ouve o outro, se a gente não para ouvir, para conhecer. E isso tem muito a ver, assim, com que... Vamos colocar assim, com que eu passei, com que eu vivenciei dentro de igreja e dentro de vários meios em relação ao preconceito. Se você não conhece, se você não tá ali para conversar, para entender como que é essa realidade, a sua tendência a julgar, a apontar o dedo e a acusar é muito maior. Eu sempre tive, como eu já falei, esse olhar fora da caixinha, né? Mesmo quando eu ainda era cristã, eu tinha esse olhar fora disso, né? De questionar e falar, poxa, como que prega-se tanto amor e vive-se tanto ódio? Hoje você vê figuras como Bolsonaro, como Silas Malafaia, figuras bizarras, assim, que todas as vezes que você vê algum discurso dos caras, alguma fala deles, eles estão espumando de ódio. E ainda tem a cara de pau de falar de amor de Cristo, sabe? Silas é um ser que espuma, que baba ódio, que baba rancor e que mente. E que já foi pego, né? Roubando com dinheiros ilícitos aí mal explicados. Então, assim, né? Você vê que são figuras que não teriam nenhum direito de julgar ninguém na face da terra, mas que julgam. E estão sendo aí desmascaradas dia após dia. Então, assim, eu nem defendo ódio contra essas pessoas e nem defendo ódio do outro lado também, que essas pessoas defendem, nem de um lado nem de outro. Eu acho que como ser humano a gente tem que amar uns aos outros independente de qualquer coisa. Independente de você aceitar, deixar de aceitar quem essa pessoa é, quem ela deixa de ser, a sua religião, a cor, raça, qualquer coisa. Mas enfim, tava pensando esses dias de como esse ódio e essa intolerância nesse meio e com isso o machismo vem crescendo cada vez mais. E aí eu fui parar pra pensar no cenário da música hoje. Eu acompanho muito grupos LGBTs, grupos de resistência mesmo, e que falam do preconceito, e eu vejo e vibro e falo, é isso aí. Tipo, Quebrada Queer, Glória Groover. Hoje eu ouço muito, assim, a Carol Conká, tenho ouvido muito Isa, eu tenho ouvido muito rap de maneira geral, mas assim, vou colocar aí na telinha os nomes que eu não lembrar, não recomendados.
é tanta gente boa nesse meio e trazendo uma mensagem de resistência, de tamo aí, de a gente quer ser feliz e nos respeitem e batendo de frente quando tem que bater. Eu fico vendo, né? O primeiro videoclipe que eu vi do Quebrada Queer. Todas as pessoas, assim, eu comecei a ver depois que eu vi o clipe trocentas mil vezes, eu tenho gravado no celular, amo, e vibro, assim, com as falas, né, de resistência, de na cara da sociedade mesmo, de... Vocês vão entender vendo o clipe, eu não vou fazer react nem nada disso, trocentas mil pessoas já fizeram, mas eu vou deixar os links aqui embaixo, de uma turma que eu super indico. E alguns canais também que falam da temática LGBT. Então, assim, quando você entra nesse universo e que você conhece, o conhecimento, né, é uma bênção. Se você conhece, se você começa a prestar atenção no que essas pessoas estão falando, você não tem como ter preconceito. É impossível, até porque você para pra analisar, assim, mais ainda sua própria vida, suas próprias escolhas. A gente não tem direito de julgar ninguém. A gente não tem direito de julgar ninguém. Até porque a gente mesmo é cheio de falhas, cheio de defeitos, cheio de um monte de coisa. Então, assim, de maneira geral, a gente não tem como julgar ninguém. E menos ainda a gente tem como julgar, e menos ainda a gente tem condição de julgar qualquer coisa que não discerne a nossa vida. Você nunca vai saber, por mais que você queira, você nunca vai saber o que se passa no coração da outra pessoa. Primeiro que a gente tá falando em relação à homofobia de coisas que não são escolhas. Ponto. Não é escolha, mas se fosse, mesmo assim você teria que respeitar. Porque cada um faz as suas escolhas e ponto. Cada dia mais eu vejo, assim, que tudo que foi me imposto a vida inteira foram coisas que eu me agarrei, e é claro, não vou culpar a igreja só. Eu me deixei levar por isso, eu fui burro bastante para permanecer nisso quase 30 anos. Eu fiquei muito tempo acreditando que isso era uma verdade, mas assim, eu entendo muito quando eu olho pro cenário da música, o ódio que os pastores, que a igreja, que todo mundo tem com o momento atual que a gente tá vivendo hoje. Porque assim, se o cenário de 10 anos atrás, de 5 anos atrás era um, de 5 anos pra cá é outro. A gente tem cada vez mais representatividade na música, de mulheres negras, de LGBT, de minorias e de maiorias que não eram ouvidas, de mulheres que não tinham voz e que hoje estão aí, sabe? Tem a Carol Conká, tem a Isa, tem tantas mulheres fortes e tantas pessoas, tantos homens maravilhosos. Temos Pablo, temos Quebrada Queer, temos representatividade no mundo da música, na cultura. Cada vez mais a gente tem mais representatividade, isso é lindo. As pessoas estão começando a colocar a sua voz, assim. Eu queria que a gente já estivesse em um lugar em que o preconceito estivesse caindo mais por terra, quanto mais essa pressão é feita, né? Quanto mais esse lugar é ocupado, mas a gente ainda está longe de ter um cenário ideal em relação ao preconceito. Porque, na verdade, essas pessoas que pregam tanto amor nossa, como eu amo a Cristo, como eu amo as pessoas, continuam a divulgar ódio, a fazer musiquinha usando criança, falando que menina é menina, que menina é menina e menina é menina, que, sabe, umas coisas ridículas e completamente cheias de ódio. E aí você olha e você fala, tá, beleza, seu amor, lindo, lindo. Pregar amor é uma coisa, viver é outra. Mas aí eu vou colocar aí na tela algumas dessas figuras que hoje estouram no mundo da música. E aí a gente vai entender, né? Mulheres poderosas. Nós temos representatividade através de cantores maravilhosos. Eu tô apaixonada com Não Recomendados também. E acompanho trabalhos deles também separadamente, assim como depois descobri outros trabalhos do pessoal da Quebrada Queer. Enfim, eu sou apaixonadíssima. Gosto, assim, desse grito de resistência
e de ver que essas pessoas hoje estão alcançando um lugar na sociedade que elas sempre mereceram, que elas tinham mesmo que ocupar e que elas vêm tentando ocupar há muito tempo, porque é claro que elas não chegaram lá à toa, não, chegaram quebrando pau, que chegaram com muita resistência, nas músicas mesmo, se você ouvir Quebrada Queer, Não Recomendados, enfim, todos esses que eu vou colocar aí, as histórias no rap, no funk, de tudo que eles contam das mulheres, e aí você tem a Carol, MC Carol, Carol Conká, a Isa, enfim, são histórias de resistência. E isso eu gosto no rap também, e a Carol Conká já é mais um funk, né, um funk rap, sei lá. Mas eu gosto, tenho ouvido muito rap, assim, hoje, sei lá, uns 90% do que eu tô ouvindo é rap. Eu e meu esposo ouvimos muito, assim, juntos, e separadamente eu ouço Carol, Isa, enfim, tantas outras. Mas, assim, eu gosto desse grito de independência, dessa coisa do rap, assim, e de falar a realidade. Se você ouvir um pouco mais o que essas pessoas têm a dizer e sabe, muito dos preconceitos que as pessoas têm caem por terra. Preconceitos de raça, de religião, de tanta coisa. Outro que eu indico muito, falando em rap, o de Djonga. Vou lembrar de outros, vou colocando aí. Mas tem uma turma muito boa hoje fazendo música e falando muitas verdades, isso é muito foda. Assim como o Djonga fala, as mulheres, as pessoas que antes me achavam zero à esquerda, que nunca, num cenário diferente que não fosse da música e de muito sucesso, notariam ele, muito pelo contrário, hoje falam Crush Me Nota. Alguns dos trechos assim das músicas dele, e falando também de muita coisa sobre vida, sobre as pelejas que a gente passa na vida, sobre o preconceito nas favelas, a questão da cor, de tudo, sabe? Então, assim, muito de uma realidade que a gente só vai enfrentar vendo, tendo essa proximidade, ouvindo, parando para ouvir o que essas pessoas têm a dizer, coisa que hoje a gente faz muito pouco. A gente é muito bom em julgar, em acusar, mas a gente não ouve. A gente não para pensar o que essa pessoa passa, o que ela já passou de luta, de preconceito, de dificuldade. Mas assim, é muito fácil depois que o cara tá lá em cima, ser ovacionado e tudo mais. Hoje, ter preconceito é uma coisa feia. Cada dia mais é uma coisa feia. Então, assim, eu vi trocentos sietes do Quebrada Queer porque eu queria ver como as pessoas estavam reagindo àquilo, assim, tentando pegar uma nuance de verdade ali. Porque, na verdade, ninguém criticou. Ninguém. Eu ouvi uma crítica muito pequena, falando assim, que eles foram muito agressivos. Primeiro, o rap tem essa agressividade. Todo mundo que conhece rap sabe. Então, assim, falar que um rap foi muito agressivo, isso é preconceito, querido. Tá enrustidinha aí seu preconceito, mas é preconceito. Então, assim, nessas nuances eu fui achando aqui e ali uma coisinha. Mas, assim, você vê que ninguém quer reagir mais negativamente ao preconceito, porque ficou feio. De um tempo pra cá ficou muito feio. Você ser racista, você ser preconceituoso, e com as redes sociais hoje tudo se dissemina muito rápido. Então, se você fala uma coisa mal colocada, isso explode rápido. Mas, assim, há um tempo atrás não era tão feio assim. Então, assim, as pessoas preconceituosas, racistas, homofóbicas, elas estavam muito mais fora do armário do que elas estão hoje, mas elas ainda estão lá. Só que, quanto mais cresce o diálogo, mais isso vai melhorar. É por isso que a música tem um papel importantíssimo. Esse crescimento da diversidade na música mesmo nos dá uma força, nos dá uma comunicação que há tempos a gente não via. A gente não tinha esse diálogo que a gente está tendo agora sobre preconceito, sobre racismo, na música.
Então, assim, só que isso fazem figuras como as que eu já citei, né? Cada vez mais espumarem de raiva, de ódio e de, pelo amor de Deus, o mundo tá acabando. Continuem espumando, continuem esperneando. Esse movimento só vai crescer, chora na cama quentinha aí que nada vai mudar. Bolsonaro e companhia, Silas e companhia e esse monte de babaca por aí só chora, gente, porque o movimento feminista, o movimento LGBTSQ vai crescer, sabe? Vai crescer e vai crescer e vai crescer e vocês vão olhar e vão ficar espumando e não vai adiantar nada. E vai ficar cada vez mais feio pra vocês, então só lamento. Só que não. Só uma reflexãozinha mesmo sobre amor, sobre tolerância, sobre aceitação, sobre não julgar. É o que eu mais tenho falado, parece que eu tô chovendo no molhado um pouco, mas é isso. É o que tá no meu coração ultimamente pra falar e eu quero falar sobre isso, para que cada vez mais a gente aprenda a amar, respeitar a diferença, respeitar cada pessoa, independente de cor, de raça, de religião, de qualquer coisa. Você tem o seu direito como ser humano, o outro também tem. Todos nós temos. E você tem o dever de respeitar. E é o que essas pessoas estão pedindo. Elas não estão pedindo nada mais do que isso. Respeito. Respeito, respeito, respeito. E se você puder ter amor, ótimo. Agora, se você não conseguir ter amor, pelo menos tenha respeito. Já vai ser de bom tamanho. É o que todo mundo tem repetido e cansado de repetir. E eu quero, de alguma forma, engrossar esse coro, porque é pra isso que a gente tá aqui. Eu quero cumprir meu papel nessa terra o tempo que eu tiver, pelo tempo que eu puder, dizendo isso, espalhando amor, espalhando a minha verdade. E aí eu vou poder, quando chegar a minha hora, ficar tranquila e pensar, bom, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu usei a minha voz pra uma coisa boa, diferente do que a gente tem visto muitas vezes na internet. É muito babaca fazendo sucesso, muito preconceituoso fazendo sucesso e estourando. Eu não ligo se eu vou fazer sucesso ou não, mas se uma pessoa me ouvir e parar pra pensar um pouquinho sobre essa temática, eu vou ficar feliz. Não é o sucesso que importa. Eu vou fazer daqui uns dias já 32 anos. E nessa altura da vida eu digo a vocês, queridos, é muito mais coisa que me importa, sabe? Do que a opinião do outro, do que sucesso, do que ibope. Se isso aqui alcançar muitas pessoas, lindo. Se não alcançar uma pessoa que parar pra pensar e descobrir a sua verdade, mas com amor, com respeito, com carinho pelo outro, se respeitando acima de tudo e respeitando o outro, eu já vou ficar feliz. Então é isso pra mim que importa. É poder falar e compartilhar e a gente poder colocar o cérebro pra funcionar, porque é pra isso que ele serve. E hoje muita gente não tem usado. Mas é isso, talvez eu divida esse vídeo em 2 partes, porque ele ficou gigante. Mas é isso, vamos pensar nessas coisinhas e a gente vai ser mais feliz. Beijo e até mais. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca.